O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize só uma palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade, nunca encontrei em Jerusalém alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Um oficial romano. Não era judeu, mas era um romano lá em Cafarnaum. Vamos lembrar que Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas fez a vida pública dele em Cafarnaum. Mudou para Cafarnaum porque tinha muitas estradas. E muitas pessoas passavam por Cafarnaum. E ele poderia ter mais influência em Cafarnaum do que em Nazaré, por causa das estradas e das pessoas. E para espalhar a boa notícia, ele foi para Cafarnaum. Aquele oficial romano certamente assistia às pregações de Jesus. E também nas curas e milagres que ele fazia lá em Cafarnaum. E o Divino Espírito Santo tocou profundamente o coração daquele romano, oficial, militar. Ficou tocado com a palavra, com a pessoa de Jesus, e ele teve a fé. Acreditou em Jesus. Ele teve a fé e acreditou que Jesus tinha autoridade, como ele tinha autoridade. Mas Jesus era diferente de que todos, porque Deus estava com ele. Humildemente ele pediu. E Jesus mandou pedir. Pedi, recebereis, buscai, batei. Jesus mandou. E ele pediu. Mesmo que não era judeu, ele pediu. Meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Vou curá-lo. Vou ali curá-lo. Mas eu não sou digno.
Eu não sou digno. Eu não mereço. Que o Senhor entre na minha casa, eu não mereço. Ele admitiu que certamente que ele era um pecador, que tinha feito coisas erradas. Diga uma palavra e meu empregado ficará curado. Porque eu acredito, Jesus, que você, Jesus, tenha autoridade. Só falar e meu servo ficará curado. Só falar. E Jesus ficou admirado com a fé dele. Importante que nós aprendamos algumas lições. Nós temos que humildemente pedir. E não se preocupar que nós não somos dignos. Porque Jesus veio salvar todos nós. Mesmo que não somos dignos de receber Jesus. Mas humildemente pedimos coisas grandes de nosso Deus. Ele admirava Jesus, amava tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia. E teve a coragem de pedir. De pedir. Eu fico admirando São Francisco Xavier, porque ele pediu muitíssimas coisas. Ele pedia a conversão da Índia. Ele pediu a conversão do Japão. E ele estava indo para a China para pedir também a conversão de China, que ele ouviu que era uma nação muito importante. Agora, o nosso fundador, Santo Inácio Loyola, era um visionário. E ele sempre queria fazer mais. Era um militar e organizava estratégias para conquistar o mundo para Cristo. Ele teve uma experiência profunda de nosso Senhor Jesus Cristo e ele chamou pessoas, treinou pessoas, deu a espiritualidade para as pessoas, exercícios espirituais. E um dos alunos de Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, era Francisco Xavier. E Inácio deu uma visão mundial. Jesus falou para Inácio esta frase que vou ler para vocês. Jesus disse: minha vontade é conquistar o mundo inteiro, vencendo todos os inimigos e assim alcançar a glória do meu Pai. Portanto, quem quiser vir comigo há de trabalhar comigo, a fim de que, seguindo-me na luta, também me siga na glória. Naquele tempo, os navios estavam saindo de Espanha e de Portugal e dando volta da África e indo para a Índia. Já tinha um meio para chegar lá. E Inácio falou para Francisco: vai converter Índia. Deu esta ordem para ele. E ele foi. Ele foi. Pegou o navio. Naquele tempo demorava 6 meses para o navio dar volta da África e ir para chegar na Índia, em Goa. E no caminho, interessante, parou em Moçambique. Parou em Moçambique. E 2 semanas atrás, nós tivemos um sacerdote jovem de Moçambique e contou de tudo que Francisco fez, ajudando na conversão de Moçambique, do lado leste da África.
tem Marcos de Francisco lá. E acontece que Francisco orava e milagres também aconteciam. E pessoas eram convertidas pela pregação e pelos sinais e prodígios e milagres que aconteciam através da pregação dele. Foi para Goa, uma colônia portuguesa, e tinha pessoas que, naquele tempo, que conheciam as outras línguas da Índia, e ele pregou, e sinais e prodígios aconteceram. Ele ouviu falar de Japão, e no caminho para o Japão parou na Indonésia, mais uma vez pregando e orando, e sinais acontecendo, e foi o servo de Deus para levar o catolicismo para o Japão. Para o Japão. E hoje em dia, os japoneses lembram de São Francisco Xavier, estão celebrando a festa muito em Japão, pela vinda do catolicismo lá. Ele ouviu falar de China, pegou um navio para a China para converter China também. Ficou doente e morreu na porta da China. Um zelo enorme. E esse mesmo zelo eu quero, eu desejo, é a nossa espiritualidade. Vamos, nós aqui do Brasil, ajudar na evangelização dos outros países do mundo. Eu tenho viajado para 40 países, pregando e evangelizando. Já fui para a China, fui para o Japão, Filipinas, Coreia, toda a Europa, todas as Américas. É um zelo para evangelizar e transmitir as boas notícias. E hoje estamos celebrando um grande missionário, Francisco Xavier. Por favor, Francisco, lá no céu, junto com Santo Inácio, interceda por nós. Amém. Amém. Faça suas orações.